Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Jorge de Moraes para mais uma transmissão do Jundi News, o seu canal de notícias. Inicio essa transmissão para falar sobre algo muito interessante que está ocorrendo nesse momento, que é o avanço da direita no Brasil. A direita está avançando no Brasil. O Brasil está se libertando da esquerda. Vocês podem estar contaminados pelas notícias ruins da mídia, mas a verdade é que nós estamos avançando em nossa luta pela liberdade, pela moral, pelo conservadorismo. Um exemplo é a decisão do Marcelo Freixo, uma das principais lideranças da esquerda, do campo progressista, comunista, para falar a verdade, que decidiu abrir mão da sua candidatura à Prefeitura do Rio este ano para criar uma frente ampla da esquerda contra o fascismo. Ou seja, a esquerda percebeu que precisa se organizar e se fortalecer para poder enfrentar o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro provocou um recuo na esquerda. A esquerda está recuando porque viu que não dá mais para continuar batendo no capitão como ela tem feito, que isso está sendo contraproducente. Por quê? Porque o povo já percebeu que nada disso tem fundamento. As mentiras da mídia já não convencem mais ninguém. Ontem, para vocês terem uma ideia, no YouTube, mesmo sem luz, o canal Terça Livre bateu a CNN. Vocês têm ideia do que significa isso? Um canal independente que vive de doações ultrapassar a audiência de um dos maiores grupos de mídia do mundo? Vocês têm ideia do que significa isso? É a força da verdade. Nós, da direita, estamos avançando. Nós precisamos aproveitar esta janela de oportunidade para poder libertar de vez o nosso país das garras do comunismo, da tirania, do totalitarismo. Nós precisamos continuar a nossa luta e bater cada vez mais, como o professor Olavo bem ensina. Não parar, não precipitar e não retroceder, pois está dando certo. Nossas manifestações na internet, nas ruas, está dando certo. O pessoal do Centrão, que até ontem estava aliado com a esquerda, agora eles já viram que para eles poderem sobreviver, é melhor eles ficar do lado do Bolsonaro. Rodrigo Maia esses dias se encontrou com o presidente Bolsonaro. E a esquerda está desesperada. Vou às mensagens do Marcelo Freixo e vou comentando. Marcelo Freixo escreve: depois das duas catástrofes que se abateram sobre o Brasil, Bolsonaro e a pandemia, não podemos pensar como pensávamos antes, nem agir como agíamos antes, pela unidade em defesa da democracia e dos direitos do povo brasileiro. Ou seja, a esquerda viu que o Bolsonaro foi uma grande ameaça à sua estratégia. Está sendo um grande obstáculo à sua agenda totalitária. Por isso que eles tentam o tempo inteiro querer derrubá-lo. Porque o Bolsonaro representa o poder do povo. O Bolsonaro tem o povo ao seu lado. E eles estão desesperados por causa disso. Porque eles perderam toda a sintonia com o povo. Alguns anos atrás, na época das eleições presidenciais, na época que o Haddad era candidato, uma das expressões culturais da esquerda, o rapper
lá do Racionais, o Mano Brown, falou: olha, a esquerda precisa voltar para a base. Vocês perderam a sintonia com o povão. Vocês precisam voltar para a base, senão vocês vão levar uma surra. E está acontecendo. A esquerda, dia após dia, está levando uma surra. Vocês veem nas redes sociais, eles tentam levantar uma tag contra o governo, logo em seguida vem uma tag a favor do governo e o povo massacra a esquerda nas redes sociais. Nas ruas é a mesma coisa. A esquerda não consegue reunir mais do que meia dúzia de gato pingado. E o povo enche as ruas. Enche as ruas. A situação chega a tal ponto que a mídia tenta esconder, mas não consegue. Porque é tanta gente que está indo para as ruas se manifestar, como nunca houve antes na nossa história, que eles estão ficando desesperados. E essa mensagem do Marcelo Freixo mostra esse desespero. O jornal o Globo, que repercutiu, né, a decisão do Marcelo Freixo, porque a Globo se transformou na voz da esquerda, né? Então o jornal o Globo publicou, né, essa manifestação, né? E colocaram lá uma foto do Marcelo Freixo preocupado, né? Porque isso é verdade. Eles estão preocupados. Essa, na verdade, foi uma mensagem para todos os que comungam dos ideais, dos valores da esquerda. Né? Para todos que fazem parte do movimento, melhor dizendo. Né? Que têm alguma simpatia pelas figuras da esquerda. Né? Eles estão preocupados. Marcelo Freixo escreve: estamos enfrentando um dos maiores ataques da nossa história à democracia e à vida dos brasileiros. Bolsonaro se comporta como um aspirante a ditador que usa ilegalmente o cargo mais importante do país para alimentar uma guerra à democracia. Ou seja, o Bolsonaro está incomodando muito a esquerda. Muito mesmo. E sim, ele está promovendo uma guerra. Mas não é contra a democracia, é contra o comunismo. Aprendam de uma vez. Quando a esquerda fala em democracia, ela não está querendo se referir ao poder do povo, mas ao poder do partido, do movimento comunista. Isso é básico. Se vocês não fixarem esse conceito na cabeça de vocês, vocês não vão entender nada. Todas as vezes que a esquerda fala em democracia, traduza comunismo, tirania. Pois essa é a verdade. Continuando. Seu projeto de poder autoritário está retirando direitos e destruindo a dignidade do povo brasileiro com uma voracidade inédita. Sim, voracidade inédita. É isso que vocês ouviram. Bolsonaro está destruindo a esquerda com uma voracidade inédita. Nunca houve um presidente que fizesse tanto em tão pouco tempo. Apesar dos obstáculos, o presidente Bolsonaro está conseguindo fazer importantes reformas. Fez a reforma da Previdência, está comandando diversas iniciativas na área da infraestrutura, na área da educação. O ministro Abraham Weintraub fazendo um excelente trabalho no Ministério da Educação, na área da alfabetização com Carlos Nadalim. Ou seja, a esquerda está sendo destruída, enfraquecida como nunca antes. Por isso que eles estão tão preocupados. Diante desses ataques agravados pela ação genocida do presidente em meio à pandemia, a urgência da luta em defesa da vida e da democracia se impõe como um dever ante a realização dos nossos projetos pessoais. É engraçado a esquerda falar em vida, né? Sendo que eles defendem o aborto. Só que a vida para eles significa única e exclusivamente os que comungam do mesmo movimento que eles. Os outros não têm vida. Os outros não são gente para eles. Por isso que a esquerda sempre defendeu e sempre vai defender o genocídio de seus adversários. Porque para eles não são seres humanos.
Por isso que mataram mais de 100 milhões no século passado e não tem um pingo de peso na consciência. Porque para eles não eram seres humanos. Para eles eram escória. Ou melhor, nem seres vivos eram. Nem seres vivos eram. Eram apenas obstáculos. E Bolsonaro está causando uma verdadeira choque na esquerda. Por isso decido sacrificar o meu desejo de disputar novamente a Prefeitura do Rio de Janeiro para dedicar todos os meus esforços à construção de uma frente ampla que una nacionalmente o campo democrático no enfrentamento ao fascismo. Olha só, Marcelo Freixo está abrindo mão dos seus interesses pessoais para se dedicar ao movimento. Coisa que muitos da direita deveriam aprender a fazer. Esquecer sua biografia, esquecer a sua imagem e focar no bem do país, porque é isso que importa. Foi isso que elegeu o presidente Bolsonaro. Foi por isso que Bolsonaro levou a facada. E é por isso que o Bolsonaro está se mantendo lá. Porque o povo sabe que o Bolsonaro está entregando a vida dele pela nação. É por isso que o Bolsonaro está tão popular, porque ele não colocou a sua biografia acima de tudo, igual aquele canalha do Moro fez. Não, Bolsonaro está entregando a vida pelo país. Não é fácil abrir mão da minha candidatura, tanto de vista pessoal quanto político, mas é necessário para que eu possa trabalhar pela formação dessa aliança nas eleições municipais deste ano. Olha só, eles estão mirando nas eleições municipais deste ano. Ou seja, vai ser uma disputa bastante intensa este ano. Tanto no Rio de Janeiro, cidade tão desigual e assolada pelo crime organizado e pela associação entre milícias e política, quanto em outras capitais do país. Assumo esse compromisso porque entendo que o pleito de 2020 será um passo decisivo para criarmos pontes, acumularmos forças, amadurecermos um novo projeto de Brasil e derrotarmos o bolsonarismo em 2022. Olha só, ele está mirando nas eleições desse ano, mas já pensando nas eleições presidenciais de 2022. Porque se nada for feito, Bolsonaro vai ser reeleito. E o que vai acontecer com a esquerda vai ser destruída para sempre. Porque o Bolsonaro tem muita energia. E se não houver uma sabotagem, ele vai ser reeleito. E ele vai acabar com todo esse sistema criminoso que foi instaurado no nosso país. Além de me dedicar a essa articulação nacional em prol da unidade do campo democrático antifascista, seguirei enfrentando as duras, porém necessárias batalhas que estamos travando no Congresso Nacional, onde obtivemos vitórias relevantes. Daí ele fala sobre algumas vitórias que eles tiveram, mas vou pular direto para a conclusão, que é o que realmente interessa. É fundamental a minha permanência nesta trincheira de lutas que se torna ainda mais necessária diante das consequências da aliança entre o Centrão e o governo, que passará a ter uma tropa de choque para seu projeto autoritário e genocida. Olha só, quando o Centrão estava unido com a esquerda, há bem pouco tempo, não havia nenhum problema com o Centrão. Não, Rodrigo Maia, gente boa, Columbre, gente boa. Mas como esses políticos perceberam que o povo está com Bolsonaro, e o povo começou a gritar fora Maia nas redes sociais e nas ruas, eles viram, não, é melhor a gente pular fora desse barco, porque senão vai complicar para nós. Se reuniram outro dia com o presidente Bolsonaro, o Maia se reuniu com o presidente Bolsonaro, e agora a esquerda já está dando como perdida essa aliança com o Centrão. Porque o Centrão, esses políticos
tradicionais, por assim dizer, eles não são bobos. Né? E eles não estão nem aí para ideologia. Para eles o que interessa é manter os benefícios deles, isso que interessa. Mas agora para a esquerda, que defende um movimento que para eles é como se fosse uma religião, para eles isso é trágico. Ou seja, eles acabaram de perder um importante aliado deste processo. Não estamos diante de uma eleição como as outras. O desafio diante de nós é a própria sobrevivência das pessoas e da democracia, ou seja, a sobrevivência do esquema comunista revolucionário. Não faz nenhum sentido nesse momento dramático pensar apenas em nossos projetos pessoais, em nossos partidos, valorizando nossas divergências. Quem for antifascista hoje é meu irmão, minha irmã. Olha só, momento dramático. Ou seja, esse pessoal da esquerda está com o cu na mão. Essa que é a verdade. Eles estão com o cu na mão. Chegou a hora de termos grandeza, ou demonstramos desprendimento e capacidade de diálogo já, ou mereceremos o pior julgamento da história, por não nos unirmos para impedir a destruição da democracia e da vida do povo brasileiro. Estão vendo? Então é isso. A esquerda está desesperada. A esquerda está vendo que não dá para parar Bolsonaro. Bolsonaro é imparável. Por isso que agora eles decidiram recuar. Como Stalin dizia nos seus escritos, é importante, em determinados momentos da história, recuar, dar um passo atrás para depois dar 2, 3 passos à frente, que é o que a esquerda está fazendo nesse momento. A esquerda está recuando, está se contendo porque está vendo que do jeito que está, não dá. Do jeito que está, eles vão levar uma surra nas próximas eleições, porque o povo vai estar por aqui com eles. Toda essa história de quarentena, etc., vai afetar substancialmente a campanha. Então eles precisam se reunir. Ou seja, é a nossa chance. É a nossa chance de avançarmos. Não cantemos vitória antes do tempo, pois a guerra ainda não acabou. Mas tenhamos fé, tenhamos esperança, pois, se Deus quiser, nós iremos derrotar a esquerda. Tudo caminha para isso. Basta nós não perdermos o foco. Como Trump fala no seu livro Pense Grande, não perder o foco. Não podemos perder o foco. Ok, pessoal? Encerro aqui essa transmissão. Peço que curtam esse vídeo, compartilhem. Os que puderem colaborar, por favor, colaborem através do meu Apoia-se. Tornem-se sócios nesse projeto. Ou melhor, doadores. Preciso de doadores para poder continuar fazendo esse trabalho. Compartilhem nas suas redes sociais. Se inscrevam no canal. E que Deus abençoe vocês. Bom final de semana. Tchau.